E aí, Gleikson Rodrigues aqui, tudo bem com você? Maravilha! Hoje nós vamos falar aí sobre foco e produtividade, né? Como ter mais foco e aumentar a sua produtividade, tá bom? Mas antes da gente seguir aqui, eu quero pedir aí a sua contribuição, deixando o seu like, né? Curtindo aí já esse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando, né? Clica aí, compartilha com pelo menos 2 pessoas, porque dessa maneira você me ajuda a levar essa mensagem para quem está precisando e também você contribui com o meu trabalho aqui, né? E faz movimentar na sua vida a energia da abundância, da prosperidade, da riqueza, que essas energias são energias de troca. Elas entram na nossa vida na medida em que a gente permite com as nossas ações. Tá legal? Bom, vamos lá então. Como ter mais foco para realizar os seus afazeres diários, né? E ser mais produtivo. Primeira reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: se está sem foco é porque está embaçado, né? Se está embaçado é porque está sujo, certo? E aí a grande pergunta é: sujo do quê? Ruídos, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se você perde o seu foco, ou se você está sem foco no que deve fazer, é porque, número 1, o que você tem que fazer pode não estar suficientemente claro para você. O teu propósito não está claro, o teu objetivo não está claro. E se não está claro, está embaçado, está confuso. E aí você perde o foco, porque não tem clareza do que tem que fazer. Você acredita que tem que fazer algo, mas você não tem realmente clareza do que tem que fazer. Beleza? E aí falta de propósito, objetivo e clareza te deixa meio atordoado, né? Embaçado. E aí quando o vidro está embaçado você realmente não consegue ver. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eliminar os ruídos, certo? Uma maneira da gente aumentar o nosso foco é diminuindo os ruídos ou mitigar de vez os ruídos ao nosso redor. E que ruídos são esses, né, Gleikson? Poxa, existe ruído de toda sorte, de toda espécie. Existe ruído mental, existe ruído emocional, ruídos no seu coração, né? Vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa metódica, é perfeccionista, né? Que você sente essa necessidade de perfeição, certo? E aí você tem algo para fazer, mas você não faz porque você fica pensando no jeito ideal de fazer. E aí a gente precisa entender o seguinte: se você vai fazer uma coisa pela primeira vez, a chance de você não saber isso que você vai empreender é muito grande. Você vai fazer pela primeira vez, então você não sabe fazer, você vai aprender no processo. Você pode ter até aptidão para isso, mas você vai se desenvolver no processo, você vai se lapidar no processo. Então não faz sentido você querer ser perfeito se este é o seu primeiro passo. Percebe? Você vai fazer pela primeira vez. Entende isso? Você não faz nem ideia de como deve ser feito, talvez. E aí você quer ser perfeito. E sabe qual é o problema da perfeição? Ela não existe, porque a perfeição ela faz parte de um ideal, né? E todo ideal ele é contínuo e permanente. Não existe um ideal acabado. Eu vou te explicar. Quando você chega numa condição que você acha excepcional e você eleva a tua percepção e tal, depois de um tempo você vai perceber que pode atualizar isso. Aí depois de um tempo, quando a sua mente expandir, você vai perceber que pode atualizar mais aquilo. E assim, de atualização em atualização, a civilização, ela cresceu, ela se aprimorou e continua se aprimorando tecnologicamente, humanamente, em vários aspectos. Outros nem tanto, né? Mas em vários aspectos sim, porque é assim que as coisas acontecem. Então não existe um modelo acabado que representa a perfeição de tudo,
porque essa perfeição ela faz parte de um processo contínuo, de melhoria contínua, entende isso? Então, no momento em que você vai fazer algo e você permite seus pensamentos viajarem, ou você permite que essa resistência interna, essa necessidade de aprovação, fazer você ser uma pessoa perfeccionista, você permite que pensamentos autocríticos inibam a sua ação. Então isso é um ruído. E a gente só está falando de coisas que acontecem dentro de você. Então, às vezes é uma crença que você tem em relação a você mesmo, que você acredita que você não leva jeito para fazer nada, e essa crença, na hora que você vai tomar uma ação para realizar algo prático, ela te bloqueia, ela te impede, entende? Ela te faz ficar pensando em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Entende? Você começa a pensar, às vezes, sem ter dado o primeiro passo, você fica pensando no passo 2, no passo 3, no passo 4, no passo 5. Então aprende uma coisa: clareza de propósito, clareza de objetivo e focar no passo 1, naquilo que eu posso fazer agora, naquilo que eu tenho que fazer agora. E é assim uma dica para você que é perfeccionista e busca a perfeição. Faça. Não pense, faça o que você tem que fazer. Entende isso? Não busque a perfeição, faça o que você tem que fazer. Você vai curar esse bloqueio fazendo, porque quando você fizer e avançar, você vai perceber que, não precisava de tudo aquilo. É mais simples. Aliás, fica a segunda, terceira dica. Primeira, tenha um propósito e objetivo claro. Se não tiver claro para você o que você tem que fazer, o que você quer fazer, onde você quer chegar, realmente você não vai ter foco. Segundo, necessidade de aprovação, perfeccionismo, faça, mesmo sem estar perfeito, faça, tenha micro resultados. E terceiro, seja simples. E eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa naturalmente inclinada para essa busca do ideal e tudo mais e tal. E daí eu me liguei nisso. Muita gente já falava e tal, eu queria realmente sempre fazer da melhor maneira e tudo mais, só que eu perdia tempo demais tentando construir esse ideal perfeito, quando na verdade aquilo que eu já tinha construído era o suficiente para avançar. E naquele momento eu tinha que avançar, porque naquele momento o que eu poderia construir era aquilo que eu já tinha construído, né? Para aprimorar aquilo eu precisava avançar, adquirir mais experiência, para daí então, num segundo momento, eu pudesse desenvolver com maior aptidão, maior consciência, conhecimento, habilidade, ajuda de terceiros, percebe? Então, seja simples, sabe? Quanto mais simples você puder ser, menos chance você tem de errar e mais chance você tem de corrigir os teus erros, aprender e continuar avançando. O mais importante de tudo é continuar avançando, tá bom? E aí, segundo tipo de ruído que atrapalha a gente, que nos atrapalha a ter foco e a ser mais produtivo: opinião e sugestões de terceiros, seja porque você não confia em si próprio e necessita, né, da aprovação de outros e foi buscar essa aprovação, seja porque você está rodeado de pessoas intrometidas que não fazem parte do processo, que não vão ganhar nada no teu processo aí de ação, de realização, e ficam dando pitacos. E o pior, às vezes são pessoas que entendem menos que você do assunto, mas que elas querem constantemente dar a sua opinião, a sua sugestão. Então te dou um outro conselho: corta essas pessoas, ignore essas pessoas, afaste-se dessas pessoas. Aliás, não deixe que essas pessoas saibam das suas ações, das suas intenções, dos seus projetos, porque se elas souberem, elas vão acabar querendo interferir, tá? E aí, assim, é um outro ruído que você vai ter que administrar: a opinião e o ponto de vista alheio. Você não tem que administrar a opinião e o ponto de vista alheio, tá bom? Porque enquanto ela tá ali do sofá dela, dizendo se você vai ou não conseguir, se tá bom ou não, você é a pessoa que está fazendo. E aí você precisa se ligar numa coisa:
Quanto mais ações você empreende, mais ações você realiza, independente delas serem perfeitas ou não, mais você adquire poder pessoal. Presta bem atenção nisso. Se você se permitir focar no que você tem que fazer e de maneira simples fazer o que você pode fazer no momento em que você tem que fazer e continuar avançando dessa maneira, procurando melhorar, mas sem perfeccionismo e na simplicidade, gradativamente você vai aumentar a sua energia de poder pessoal, que é de autorrealização. A sua autoestima vai elevar, a sua mente vai expandir, porque na neurociência tem um princípio, né, que fala o seguinte: quando a gente foca, expande. Então, se você isolar os ruídos que acontecem dentro de você, emoções, pensamentos, sentimentos, e isolar os ruídos externos e focar na simplicidade de ações que você pode executar e executá-las, você vai perceber que cada vez mais que você fizer isso, a tua mente ela vai crescer, ela vai expandir, ela vai se abrir e você vai começar a notar coisas que antes não notava, você vai começar a reparar coisas que antes não reparava. E aí daqui a pouco você vai começar a ter insights que antes você não tinha. E aí quando você menos esperar, menos perceber, tá ali você aprimorando, porque agora você tem uma expertise, o teu organismo aqui, a tua mente, os teus neurônios, eles estão trocando energia, sinapse, fazendo conexões completamente voltado para aquilo que você está realizando, para aquilo que você deseja realizar, praticar, tá bom? Então, se você quer aumentar o seu foco e a sua produtividade, comece isolando os teus ruídos emocionais, sentimentais, mentais, né? E também cortando aí as influências externas, né? De terceiros que você não pediu opinião, que não são peritos da área, não estão comprometidos com o processo, mas ficam ali pesando na sua mente, te atrapalhando, interferindo energeticamente, mentalmente, emocionalmente, tá bom? Com essas simples dicas, observando essas simples ações, eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar o teu foco e, consequentemente, a tua produtividade, tá bom? Mas não se esqueça, tenha claro um objetivo, tenha claro um propósito. E se o teu projeto é muito ousado, é muito grande, ele tem várias etapas, desmembre ele e elenque uma das etapas, de preferência que você tenha clareza de qual que é o primeiro passo, mas elenque uma e foque naquela. Foque somente naquela. Pense somente naquele passo. Não queira pensar 5, 6, 7, 8, 10 passos à frente. Pensa no próximo passo. Imagina o seguinte, imagina que tu tá numa casa e aí tu precisa entrar nessa casa e essa casa é de piso de madeira. Só que você pode encontrar pisos falsos. Não há como você se preocupar com o piso lá da frente. O piso que você tem que se preocupar é com a próxima madeira que você vai pisar. É o próximo passo. Porque se o próximo passo estiver falso, você não chega lá na frente. Então você vai se preocupar com o próximo passo e vai focar no próximo passo, no seu próximo passo. E você vai dar esse passo. E aí você vai ter toda a atenção que você precisa ter para dar este passo. E aí depois você vai se ater ao segundo, e depois ao terceiro, e depois ao quarto, e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai perceber que a sua mente vai fazer assim, e aí automaticamente você vai ter vários insights e não vai se sentir mais perdido, confuso ou com aquela visão embaçada. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica, tá bom? Anota aí, compartilha com mais pessoas para me ajudar a levar essa mensagem, tá bom? Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, tá? Um grande abraço e tenha mais foco na vida, produtividade. Até mais. Tchau, tchau.